Vamos iniciar então a nossa atividade de hoje, a nossa 18ª semana de conferências espíritas. Esse ano nós temos como tema central os 160 anos de O Livro dos Espíritos, que completou no mês de abril. E esse ano exatamente então o tema é esse. As palestras elas vão trabalhar partes do Livro dos Espíritos. Nós temos então o nosso tema central, o Livro dos Espíritos, 160 anos, um coerente paradigma do ser e da vida. E durante essa semana então nós teremos as palestras com um horário ampliado, um horário de 1 hora. Hoje começamos então com a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai abordar o tema Deus, o Universo e a Estrutura da Natureza. Nós teremos na quarta-feira, a abordagem será sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar sobre o ser, a sua imortalidade e comunicabilidade, com o convidado, o expositor convidado será o Milton Rubens Medra Moreira, que é jornalista, radialista, procurador de justiça e um antigo já experiente trabalhador espírita de Porto Alegre. Na quinta-feira nós teremos as leis morais e as relações, que vai abordar o tema da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o tema das leis morais, com a Gladys Petersen de Oliveira, professora Gladys, que inclusive vai estar lançando aqui 2 livros. Um deles se chama A Vida por um Fio, que é um tema voltado para a discussão do suicídio. Então, e o outro livro será A Saúde Integral. Então ela vai estar lançando também esses livros aqui na quinta-feira. E finalmente no sábado, então, nós teremos a conclusão desse ciclo de palestras com o tema O Inquietante Problema do Futuro do Ser, que vai abordar a quarta parte do Livro dos Espíritos, e com o professor Alivelto Fialho, professor e escritor de São Leopoldo. Muito bem, hoje então nós iniciamos. Hoje nós temos como convidado o professor Moacir Costa de Araújo Lima, já bastante conhecido de todos nós, tem vindo anualmente aqui fazer palestra na nossa instituição. E o professor Moacir trouxe alguns de seus livros. Hoje já são vários, foram de 15 títulos já, né? Ele nos trouxe aqui 4 livros, que ficará à disposição para depois quem quiser adquirir, enfim, ele poderá autografar. Esse aqui, Quântica, Espiritualidade e Saúde. O outro, Quântica, O Caminho da Felicidade. Esse aqui que foi lançado também já é mais recente, Perdão e Crônicas para uma Vida Melhor. Perdão e Crônicas para uma Vida Plena. E esse é o mais recente. Mais recente, né? Não é o último, é o mais recente. Isso. Corta a Corda, Um Voo para a Liberdade. Então, esses são os títulos que depois vocês poderão olhar melhor. O professor Moacir Costa é conferencista, físico, professor, tem, portanto, aí já falamos, né, 15 obras publicadas e tem constantemente viajado para outros países, inclusive para fazer conferências também. Recentemente na Espanha, nos Estados Unidos, enfim, então sempre uma grande oportunidade de a gente poder ouvi-lo. Então, com a palavra, professor. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer participar dos eventos aqui da Semana Espírita de Osório, principalmente tratando agora de um assunto
em que os pensadores espiritualistas em geral e espíritas em particular estão recebendo da ciência oficial, o que é muito raro, e por isso eles não dizem de modo expresso, mas estão recebendo uma espécie de pedido de socorro para uma explicação mais adequada e mais bem contextualizada do universo. A ciência durante muito tempo negou completamente qualquer possibilidade de investigação ou mesmo de abertura para que se pensasse no campo da espiritualidade. Parecia que a matéria explicaria a si mesma. No entanto, conforme previram os espíritos através de Allan Kardec, a própria ciência, pouco a pouco, foi se modificando, alterando seus paradigmas, e hoje se encontra num momento especial, e vamos entender por que nos pede socorro. Porque entenderam que a ciência se encontra com a consciência. Só que eles não sabem dizer o que é isso. E confessam abertamente. A consciência influi nos fenômenos físicos. A consciência muda o comportamento das partículas subatômicas. O que é consciência? Não sabemos. Talvez a neurociência nos responda daqui a um século. É uma previsão até um pouco otimista. Porque não querem enxergar um outro aspecto que não seja o aspecto da materialidade das coisas. O materialismo realista se fundamentava, e era a teoria científica vigente ao tempo da codificação, se fundamentava em 4 princípios fundamentais. A ciência quântica provou que nenhum desses princípios, ou seja, nenhuma das colunas em que se apoiava o prédio do materialismo realista é vigente. Nada vale naquele sentido, mas os materialistas acham que o prédio ainda está sólido. Alguns já perceberam que não. E se a interpretação filosófica do universo se baseava em 4 fenômenos, uma vez que nenhum desses fenômenos mais é aceito, eles estão todos superados, o que devemos buscar? Uma nova interpretação, com essa abertura que a quântica faz para a penetração das ideias da espiritualidade no campo da ciência. Nós estamos sendo convocados a dizer alguma coisa sobre isso, ou esperar muitos séculos, porque eles ainda têm um certo constrangimento em falar das coisas mais sutis. A análise filosófica do mundo, feita pela ciência oficial, vai muito bem a partir do momento em que há a ruptura com o místico, com o mágico, e se busca a interpretação das coisas apenas pela sua materialidade. Só que a interpretação das coisas apenas pela sua materialidade também caiu. E agora é preciso uma volta inteligente ao pensamento espiritual, sem abandonar todo o conhecimento já adquirido na parte da materialidade. Os físicos quânticos dizem que há muitas esquisitices, é esse o termo que eles usam, nessa nova ciência. E dizem o seguinte: essas esquisitices são como o esqueleto dentro do armário. Deixe o esqueleto lá, não mostra para os outros, porque o esqueleto é capaz de causar susto, desconforto. Então adotaram uma política muito interessante, contra a qual Einstein sempre se insurgiu, e por isso não foi muito bem compreendido por alguns biólogos. Quando os cientistas verificaram que algumas coisas funcionavam, mas não conseguiam dizer por que funcionavam, adotaram uma nova postura. Uma sigla que em inglês é FAPP. Significa For All Practical Purposes, ou seja, para todos os propósitos práticos. Isso foi uma política mais ou menos do avestruz, consagrada pelos teoremas e pelos ditos e pelo manifesto bastante antigo já, de Estocolmo. Em que consistiu isso? Consistiu no seguinte: as coisas funcionam muito bem, então vamos continuar a aplicá-las. Por que funcionam? Não sabemos, nem nos interessa. Eu só sei como a natureza funciona. Por que ela é assim, deixamos para os filósofos e para os teólogos. Categorias que, por sinal, eles sempre desprezaram muito. Mas o mais importante é verificar que esses novos conceitos, essas estranhezas da física quântica, se conectam e são muito bem explicadas quando nós pensamos no universo dentro da composição, dentro do dito, dentro da teoria expressa no Livro dos Espíritos.
que tem toda a sua parte inicial, onde trata da ciência, da formação do universo, confirmada pela física atual e era negada pela física mais antiga. Então há alguns fenômenos muito estranhos, como por exemplo o caso das partículas gêmeas. Se nós temos duas partículas gêmeas, no momento em que nós produzimos uma alteração em uma delas, no mesmo instante, sem que haja tempo de qualquer mensagem chegar da que foi alterada até a sua gêmea, a outra se altera. Instantaneamente. Isso derruba um pensamento da física antiga, porque se entendia o seguinte: um objeto só pode agir sobre outro, eu posso agir sobre esses livros através de uma força mecânica, empurrando-os. Isso exige contato. Ou mandando um sinal eletromagnético que possa chegar aos livros, por exemplo, mandando luz e assim iluminando as suas capas. O problema é que nenhum sinal eletromagnético pode viajar com velocidade superior à da luz. Então nós temos um exemplo que é bastante simples e vai entender uma das chamadas esquisitices da física quântica. Se nós tivermos numa mesma estrada dois automóveis andando em sentidos contrários, digamos um para a minha direita e outro para a minha esquerda, cada um deles a 30 km por hora, um a 30 km por hora para a minha direita, outro a 30 km por hora para a minha esquerda. Em uma hora, quantos quilômetros um desses automóveis se terá afastado do outro? Um andou 30 km por hora, em uma hora andou 30 km. E o outro, para o outro lado. Qual é o afastamento depois de uma hora? 60 km. De acordo? Isso se chama em física velocidade relativa. Para fins de comunicação entre um e outro, é como se um ficasse parado e o outro se afastasse dele a 60 km por hora. Pois bem, os fótons, as partículas de luz, se afastam uma da outra nas experiências com a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então vamos imaginar dois fótons gêmeos. Um vai aqui para a minha direita, a 300 mil km por segundo, e outro vai para a minha esquerda, a 300 mil km por segundo. Estamos de acordo que eles se afastam 600 mil quilômetros em cada segundo? Pois bem, agora esse aqui sofre uma mudança. Essa mudança poderia ser comunicada ao outro, através de um sinal eletromagnético. Só que o sinal eletromagnético que saiu daqui viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Será que alcança o outro? Não alcança. E o que é surpreendente, a comunicação é instantânea. Isso foi tão estranho que Einstein chamou esse fenômeno, que no começo ele não admitia, efeito fantasmagórico à distância. Foi exatamente esse o nome dado. E para compreender isso, nós temos que ter um outro entendimento da natureza, de interconectividade. E nós encontramos esses exemplos em outros campos que eles não examinam ainda, como por exemplo, no campo das transmissões por percepção extrasensorial. As mensagens telepáticas. Isso tudo obedece a um outro espaço, uma outra lei, que não é a da velocidade da luz. Então os cientistas sabem que quando fizermos uma alteração numa partícula gêmea, a outra sofrerá a mesma alteração. Alguma coisa se comunicou de uma partícula até outra. Eles chamam propriedades ocultas. Ou seja, não sabemos o que se comunicou, porque nada poderia viajar com velocidade superior à da luz, e mesmo pudesse alcançar, levaria algum tempo se a velocidade mudasse. Mas tem que levar algum tempo e não acontecer no mesmo instante. Isso se chama em ciência fenômeno não local. E é uma das grandes esquisitices da física quântica. Depois se tem mais, depois que dois objetos se tocam, eles nunca mais são os mesmos. Há um emaranhamento cósmico. Existem possibilidades. Um átomo, como se eu imaginasse uma bolinha e duas caixas. Enquanto não observado, ele pode estar em qualquer uma, ou nas duas, ou em nenhuma. Ele é uma onda, ele é uma possibilidade. Quando ele é observado, ele fica numa ou noutra. Primeira conclusão, a consciência do observador, isso que nós sabemos que é o espírito, eles não querem dar o nome ainda, a consciência do observador muda o comportamento das partículas subatômicas. O elétron, ao ser observado, tem um comportamento, quando não está sendo observado, tem outro. É como certas pessoas que a gente conhece, não? Quando sabem que não estão sendo observadas, é um comportamento. Quando estão sendo observadas, são tranquilas, gentis, bem polidas. Mas nem sempre tem o mesmo tipo de comportamento. Há o eu de aparência e o eu real.
que se manifesta quando eu de aparência tenho certeza de que não está sendo observado. Os elétrons também são assim, como se uma consciência menor obedecesse uma consciência maior. Ademais, para saber como saltar nas órbitas, também eles saltam de uma órbita para outra sem passar pelo espaço intermediário, por um espaço que os físicos chamam espaço de transcendência. É preciso que eles saibam quanta energia precisam para passar de um espaço a outro. Pois, a partir daí, os físicos começaram a falar também em grau de consciência das partículas. E a mais surpreendente conclusão é também a seguinte: a consciência do observador, a expectativa do fenômeno cria o fenômeno. Então, a nossa consciência é criadora. Isso é muito importante, porque o que existe mais parecido com essas ambiguidades, com essas travessuras lógicas da física quântica, é o nosso pensamento. Nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Alguém pode estar aqui agora de corpo presente pensando num compromisso importante que tem amanhã. Essa pessoa, através da sua consciência, está em dois lugares ao mesmo tempo. Uns podem dormir e dizer que fizeram uma viagem astral, é discutível. Podem ter apenas dormido e podem ter deixado o corpo físico aqui e feito uma viagem astral. É mais ou menos isso que acontece com os átomos. E o que ocorre então é que a expectativa do fenômeno cria o fenômeno. No nosso mundo, das nossas relações, é muito interessante pensarmos nisso, porque se a expectativa do fato cria o fato, nas relações sociais, se a expectativa do fato não chega a criar o fato, pelo menos cria um ambiente propício para que o fato aconteça. Então, quais são as nossas expectativas? Pessimismo, nada dá certo, viver não vale a pena, nós estamos criando esse fato. Já no outro plano, no plano mental, isso já está criado. E o que está criado tem grande chance de ser canalizado. Se interpreta hoje pela própria física, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, aos espíritos amigos, o fato de nós pensarmos faz com que aquilo já exista, em alguma dimensão, em algum universo. Então a oração seria conseguir canalizar daquele universo para este, com mais ou menos possibilidade, aquilo que no plano mental nós já criamos. Porque essa ciência quântica se aproxima mais, segundo o seu criador, Werner Heisenberg, se aproxima mais e cada vez mais de Platão, com o mundo das ideias. E a criação é entendida do mais sutil para o mais denso. Não são partículas indestrutíveis que formam átomos, que formam moléculas, que formam células, que formam neurônios, que formam pensamentos. Não, é do mais sutil para o mais denso. E é muito simples. Uma casa, antes de ser uma casa, não foi o pensamento de um arquiteto? É só jogar tijolo, cimento e cal num terreno baldio, nós vamos ter depois de algum tempo, pelo menos um muro? Não. Tudo começa num pensamento. Esse pensamento gera um planejamento. Esse planejamento, sendo inteligente e adequadamente executado, gera a obra física, que é consequência da obra mental. Tudo isso vem desafiando os pensadores, os pesquisadores de ciência a saber por que isso acontece. Como esse detalhe de criação das coisas. A expectativa do fato cria o fato, e ainda descobriram mais. Que as partículas subatômicas só existem quando estão sendo observadas. E pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso acontece só no muito pequeno. No muito grande não acontece. Mas aí vem a dúvida. Se o muito grande é feito do muito pequeno, por que não acontece no muito grande? Não será um simples limite da nossa percepção? E outro detalhe, essas partículas subatômicas, elétrons, prótons, nêutrons, o famoso bóson de Higgs, descoberto há pouco tempo, essas partículas, simplifica, só existem a partir do momento em que estão sendo observados. O observador pode ser um equipamento eletrônico, um contador Geiger-Miller, uma tela de cintilógrafo, mas há um detalhe. E no primeiro segundo do universo, logo depois daquela explosão que foi o Big Bang, foi o período de maior crescimento do universo. Em um segundo, ele cresceu de um tamanho invisível para o tamanho de uma laranja, de tamanho médio. Uma laranja grande, em um segundo. Neste um segundo, todas essas partículas, que só existem quando estão sendo observadas, foram criadas. E aí vem a pergunta que eles não querem responder. Quem criou? Quem observou? Porque se não há observação, não há partícula. Isso se deixa para depois, isso é uma explicação a posteriori, e a gente sabe.
Quem foi o observador? A inteligência suprema, o planejador do universo, porque se não houvera uma observação, não existiria a organização do mundo material, tal como nós o concebemos. Então, cada vez mais vai havendo um encontro entre a ciência e a espiritualidade. Mas para isso é preciso que nós façamos aquilo que o mestre Kardec nos convocou: pensar. Amai-vos e instruí-vos, buscar a explicação, buscar o estudo da doutrina também, sem naturalmente deixar de lado a nossa prática da caridade, a nossa compaixão, porque isso tudo se complementa. O conhecimento científico e a prática da espiritualidade vão se complementando. Por isso o grande dito foi: amai-vos e instruí-vos. Não é por acaso que o amor está em primeiro lugar, porque a instrução em si não é boa nem má. Os instrumentos em si não são bons nem maus. Bom ou mal é o uso que nós fazemos deles. A mesma instrução, o mesmo conhecimento físico que permite, por exemplo, fabricar a bomba de cobalto para irradiar tumores, também permite fabricar a bomba atômica ou a bomba de hidrogênio. A escolha é nossa. E por isso, se o conhecimento é presidido pelo amor, se a evolução tecnológica é acompanhada de uma evolução moral, nós temos um par de asas perfeitas para alçar voo, para nos libertarmos de superstições, de dogmas e começar a compreender o Criador pelo exame da sua obra. Pois quanto mais perfeita é a obra, uma obra de arte, uma pintura, por exemplo, mais qualidade excepcional tem o seu autor, embora, como sabemos também, o autor não seja a obra. A obra é o produto da inteligência, da capacidade de realização do autor. Portanto, vivemos um momento importante em que há uma abertura no campo da filosofia da ciência para que surjam novas explicações para esses fenômenos que ainda permanecem ocultos, que os cientistas ainda não examinaram. A partir do Manifesto de Copenhague, há mais de 12 interpretações, todas conflitantes entre si, nenhuma querendo admitir a possibilidade da espiritualidade. Essas são relegadas a um segundo plano, mas seriam as únicas capazes de dar uma explicação convincente para esse tipo de fenômeno, de um universo planejado, de um universo organizado. Se chegou também à conclusão que o mais importante é a pergunta. A pergunta é a expectativa do observador, e a expectativa do observador cria o fato. Hoje se sabe que mais importante do que a resposta é a pergunta. Se nós fazemos uma experiência, a experiência é uma pergunta que se faz à natureza. Se a pergunta for bem feita, a resposta será adequada. Se a pergunta for equivocada, não haverá uma resposta à altura. Então, enquanto nós observamos o mundo e perguntamos só a materialidade das coisas, e nos eximimos da responsabilidade de perguntar por que as coisas são assim, nós recebemos respostas da materialidade das coisas e aprendemos como as coisas funcionam. Mas quando nós começamos a fazer perguntas ao mais sutil, como a influência da consciência como elemento co-criador, o pensamento como energia agindo sobre a matéria, nós recebemos as respostas mais sutis. É muito simples. Se nós perguntarmos ao homem, lobo do homem, de Hobbes, de Sartre, de Freud, nós obteremos respostas do homem, lobo do homem. Mas se nós fizermos perguntas ao homem, irmão do homem, de Francisco de Assis, de Francisco Xavier, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, nós obteremos respostas do homem, irmão do homem. Porque a pergunta nos torna adequados à resposta. Pergunta errada, resposta inconveniente. É a história de um cidadão que estava a viajar pelo interior do Rio Grande do Sul. Não, acho que não era no Rio Grande do Sul. Porque ele estava viajando por uma estrada muito esburacada, mal sinalizada e escura. Eu sei que a gente tem muita dificuldade de imaginar essas coisas. Mais do que de imaginar as partículas gêmeas. Porque a gente nunca viu isso. Em todo caso, vamos admitir que exista. E o carro, de repente, parou no meio da estrada. Pane mecânica. Bom, antes de ligar para o seguro, tem que ver se não está num buraco negro de celular, que também existe isso. A tecnologia da comunicação está muito avançada, mas não é em todos os lugares que ela se avança. Em alguns ela recua.
Então, antes de ligar para o seguro, verificar o que houve. Quem sabe, algum teste elementar. Então, esse cidadão pensou, como em geral se pensa em primeiríssimo lugar, faltou combustível. A famosa pane seca. Bom, era preciso saber se havia combustível no carro. A quem deve ser feita a pergunta? Ao carro. E o carro tem instrumentos no painel que dizem se há ou não há combustível. Mas com aquela pane, os instrumentos do painel também não funcionavam. Eu tinha que fazer uma pergunta mais direta. Ao carro ou ao tanque? Porque o tanque é um acessório do carro. Assim como nossas células refletem o nosso estado geral. Então ele teve a ideia. Como fazer a pergunta? Como descobrir se há combustível no tanque? Pergunta para o tanque. E aí ele imaginou a pergunta. Pegou um pedaço de jornal, que estava no chão do carro, tirou a tampa do tanque, enrolou o jornal, botou fogo na ponta e introduziu ali para iluminar o tanque e verificar se havia ou não havia combustível. Qual era a pergunta que ele queria fazer? Há combustível no tanque? Qual foi a resposta? Sim, e muito. A resposta foi violenta. Parece ser a última pergunta dele na presente encarnação. Então nós precisamos saber perguntar. Porque quando as pessoas perguntam, elas também se predispõem. Em ciência também é assim. Se eu quero provar uma tese materialista, eu elimino qualquer experiência que possa dar um resultado diferente. E faço resultados que me dão respostas da matéria. E aí, eu digo, está aí a resposta da matéria, e a matéria é tudo. Esquecido do que eu fiz, outras perguntas. Nesse grande universo desconhecido, 75% feito de matéria e energia escura, que não sabemos o que é, só sabemos que existe. A ciência ainda não sabe. Então nós estamos caminhando. Mas pouco a pouco vamos nos tornando mais sutis e vamos entendendo melhor as mensagens da espiritualidade. À medida que compreendemos melhor essas mensagens, nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento. Então, a primeira pergunta básica: como Deus criou o universo? Por um ato de sua vontade? Muito bem. Mas aí há um detalhe inicial. E vamos ver a coincidência entre a mais moderna teoria científica e a resposta dos espíritos. A primeira coisa a ser esclarecida é a seguinte: houve um começo, porque se não houve começo, não houve criação. E nesse sentido, no século passado, um cientista chamado Penzias elaborou uma teoria segundo a qual a matéria existira desde sempre. Ou seja, o universo sempre existiu. A matéria sempre existiu, não houve um começo. Se não houve um começo, não houve criação. E se não houve criação, não faz sentido a ideia de um criador. O próprio Einstein adotou essa teoria por algum tempo, introduzindo nas suas equações um fator que ele chamou fator extraordinário, cuja leitura matemática tinha o significado de que o universo existiria desde sempre. Pois, por uma dessas ironias de destino, o criador da teoria, Penzias, rastreando um satélite francês de observações meteorológicas, captou os ecos de fundo através de uma radiação cuja temperatura se aproximava do zero absoluto, os ecos de fundo de uma grande explosão, e chegou à única conclusão possível: ele havia captado os ecos da explosão inicial que foi o Big Bang. Sabe que Big Bang, o grande bang, o grande ruído, a grande explosão, os físicos não aceitaram no início. Esse termo Big Bang é um termo de deboche. Ah, foi um Big Bang, uma baita bomba. Ah, tá, teoria da baita bomba, tá bom. Agora eles aceitam. A teoria das cordas, quando Susskind apresentou aos seus colegas de universidade, a repercussão foi tão negativa que ele disse: a primeira consequência das críticas que eu recebi foi um encontro prolongado meu com o meu amigo Jack Daniels. O Jack Daniels é aquele bourbon, aquele whisky americano, bem forte. Ele tomou uma bebedeira, tão desencantado que ficou com as críticas. E criticaram só por criticar, porque hoje todos admitem o Big Bang. É uma teoria pacífica. A teoria das cordas que o Susskind apresentou foi isso: Big Bang, um deboche. Teoria das cordas, uma bebedeira. Mas tudo isso hoje está tranquilamente aceito. Por isso,
nós sabemos que nem sempre os cientistas pensam cientificamente. E quem não está preparado para uma determinada discussão, mesmo que seja um prêmio Nobel de estolices, porque ninguém é prêmio Nobel de tudo que existe no mundo. Principalmente os prêmios Nobel se especializam e são mestres na sua especialização e não naquilo que não estudaram. Senão as pessoas começam a fazer perguntas sem o menor sentido, achando que estão perguntando uma grande coisa. Bom, quando a cidade de Bizâncio foi cercada pelos inimigos, eles se reuniram e discutiam questões muito importantes, até hoje conhecidas como questões bizantinas, ou seja, complicação desnecessária. Então eles discutiam, por exemplo, o seguinte: pode o Todo-Poderoso, por um ato de sua vontade, fabricar uma pedra tão grande que nem ele mesmo possa carregar? Se não pode fabricar essa pedra, não é Todo-Poderoso, porque não pode fabricá-la. E se pode, não é Todo-Poderoso, porque não pode carregá-la. Enquanto eles discutiam essas magnas questões, a cidade foi invadida, eles todos presos ou mortos. Muita gente faz assim umas questões que não têm nenhum propósito, entendendo que estão fazendo uma questão magna, porque nunca se dedicaram ao estudo do assunto. São aqueles que, em relação aos livros espíritas, quando se lhes pergunta, dizem: eu não li, mas não gostei. O que é um prodígio intelectual. Porque uma pessoa normal, sem ter essa qualidade extraordinária, ela segue até sem querer o método científico. Ela observa para depois concluir. Eles conseguem a façanha de concluir se observar. Eu não li, mas não gostei. Não li e não preciso. Olha, vai fazer frio lá, leva uma roupa quente. Não preciso. Depois morre de frio. Aí na hora que está frio, aí ele pede auxílio, tudo que existe e tal. E não adianta. Lei de ação e reação. Então ficou provado que houve um começo. Se houve um começo, um Criador. E se pergunta então, como foi criado? Como Deus criou o universo? Por um ato de sua vontade. E os Espíritos indicam que o faça-se a luz era ainda a expressão mais condizente com a formação do universo. E tudo teria começado num faça-se a luz. E se nós perguntarmos hoje a um físico atualizado de que é feito o universo, nós teremos a resposta, talvez surpreendente, de que o universo é feito de energia e intenção. Esses são seus componentes básicos. Interessante, nem energia nem intenção são coisas materiais. Nós vamos ver sobre a formação do universo e onde entra essa energia e intenção. E o astrônomo James Jeans afirmou que o universo se parece mais, embora numa comparação imperfeita, com um gigantesco pensamento, do que com qualquer outra coisa que se queira imaginar. E se tudo começou com o faça-se a luz, o andamento foi necessariamente do mais sutil para o mais denso. Pois é isso que diz hoje a teoria das cordas. Não, só no meu. Essa teoria das cordas diz o seguinte: que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia. Energia eletromagnética. Energia eletromagnética é luz. Então tudo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia que, ao vibrar, produzem a matéria e todas as suas características. Então, a matéria é consequência da luz. E tudo começou na luz. Chico Xavier já havia afirmado que a matéria era uma espécie de luz coagulada. Antes da ciência dizer, como diz hoje, através de Fred Alan Wolf, que a matéria é luz capturada gravitacionalmente. É o mesmo dizer, em termos mais técnicos ou mais simples, mas exatamente com o mesmo significado. E por isso, existe um detalhe interessante. Essas supercordas são previstas matematicamente. Então, se um átomo que nós não enxergamos fosse do tamanho de todo o sistema solar, uma supercorda seria apenas do tamanho de uma árvore de porte médio. Quer dizer, nunca se viu uma supercorda, nunca se vai fotografar, muito menos pegar. É consequência de uma teoria matemática, mas que explica sem erro, como as equações da física quântica,
tudo que nós podemos observar do nosso universo. Então, quando algum cientista de proveta, mal terminado, diz assim: bota um espírito aqui dentro desse copo que eu vou acreditar nele. Colocaremos. Não 10. Desde que ele coloque uma supercorda. Não se vê, não se toca, sabemos apenas que existe. E mais, tem 11 dimensões físicas. Nós enxergamos 3 no nosso espaço vulgar: um comprimento, uma largura, que forma um plano, e uma altura, que forma um sólido. Imagina uma 4ª dimensão perpendicular a essas 3, uma 5ª, 6ª, 11. A matemática calcula. Então é mais fácil ver um espírito que ver uma supercorda. Supercorda nós não vamos ver, mas se acredita e faz sentido. E essas cordas, ao vibrar, produzem o universo, produzem a matéria, aquelas partículas atômicas de nomes conhecidos, prótons, nêutrons, os nomes menos conhecidos, os quarks, os bósons, os neutrinos, tudo vem da vibração de ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética é luz. Então tudo começou com o faça-se a luz. E a luz se fez. E ao vibrar produziu a matéria, produziu corpos, células mais complexas a partir de átomos e tudo que nós podemos perceber no nosso universo. Por isso, antigos pensadores, filósofos, poetas, místicos, falavam na música das estrelas, falavam na grande sinfonia cósmica, e é uma grande sinfonia, só que não é feita por ondas sonoras, é feita por ondas eletromagnéticas, que são de outra natureza. Mas nós podemos comparar, para termos uma ideia, com as ondas sonoras. A onda sonora exige um meio material para se propagar. A onda eletromagnética, como a luz, se propaga no vazio. A onda sonora se produz pela vibração de partículas do ar. Então vamos pensar no seguinte: por que os cientistas dizem que o universo é feito de energia e intenção? Vamos supor que nós fôssemos fazer aqui uma experiência só que com onda sonora, que é diferente da onda eletromagnética. Vocês poderiam me trazer aqui um violino para fazermos uma experiência. Um violino já afinado, para não dar muito trabalho. E pode ser um violino baratinho, já que é para uma experiência simples. Pode ser um Stradivarius. Aí vocês me trariam aqui o violino. E aí a pergunta seria a seguinte: é possível fazer vibrar as cordas do violino de modo a tocar, por exemplo, a produzir os acordes correspondentes, digamos, ao brinde da Traviata ou ao menino da porteira? A pergunta em outros termos seria assim: dá para tocar o brinde da Traviata no violino? Dá. Dá para tocar. Qualquer um toca? Não. O que é preciso? É preciso fazer as cordas vibrarem para se produzirem os acordes harmônicos correspondentes à melodia que eu quero executar. Porque a diferença está só na frequência, no número de vibrações por segundo dos sons audíveis, que vão de 20 a 20 mil Hz. Então o que seria necessário para tocar esse instrumento? Eu poderia fazer toda a pose, botar o violino embaixo do queixo, apertar as cordas de uma maneira qualquer e passar o arco sobre elas ou dedilhá-las. Produziria som, porque faria as cordas vibrar. Teríamos energia, teríamos o som se propagando, mas não teríamos harmonia. Eu produziria uma série de guinchos que provavelmente em poucos segundos iriam esvaziar a sala. Embora atualmente a fronteira entre música e ruído seja uma fronteira nebulosa. Não está muito bem definido, mas de qualquer forma a gente tem algumas ideias sobre isso. Então o que é preciso para conseguir tocar a música que eu quero no violino? Energia e intenção. Energia, eu tenho que fazer as cordas vibrar, não tenho? Tenho que transmitir energia para elas, para que elas transmitam energia para o ar e cheguem aos nossos ouvidos. E intenção significa o domínio do processo. Ou seja, como pressionar as cordas, de que maneira pressioná-las, quando passar o arco sobre elas e sobre quais delas, para produzir os harmônicos correspondentes à melodia que eu quero executar. Isso pode ser feito ao acaso? Não. Energia e intenção também são os elementos formadores do universo. O grande maestro, a inteligência suprema,
não tinha essa facilidade que eu queria aqui para tocar uma musiquinha, já recebeu o violino afinado, com as cordas prontas, colocadas no devido lugar, com a devida atenção. Não. Precisou criar as cordas e fazê-las vibrar, de modo a produzir a sinfonia cósmica. Um universo com leis perfeitas que nós ainda estamos longe de conhecer na sua totalidade. E quanto mais nós evoluímos, nós vamos verificando que mais sutis são essas leis. Mais para o lado da espiritualidade do que para o lado da materialidade. E é por isso que se diz que o universo é feito de energia e intenção. E seria acaso menos provável ainda do que eu tocar o violino por acaso. Ou sentar na frente de um piano, bater em qualquer tecla, percutir qualquer uma, e daí sair uma melodia bem elaborada. E sabemos que quanto mais complexa é a melodia, maior talento tem que ter o executor para fazer vibrar as teclas ou as cordas com rapidez e na ordem correta, no tempo correto. E isso não pode ser atribuído ao acaso. Por isso se entende hoje que o materialismo não se sustenta mais. E é nesse sentido que Kardec disse que o Espiritismo seria o grande inimigo do materialismo. Não quer dizer, algumas pessoas levam isso muito longe, que os espíritas têm que ser os grandes inimigos dos ateus ou dos materialistas. Não é nada disso. Que o espírita que fizer assim, poderá até ser meio espiritado, mas não é espiritualizado. Não chegou a esse grau de compreensão. Agora, combater no plano das ideias. O materialismo não se sustenta por quê? Porque é a dupla negação. A matéria perdeu a substancialidade. Matéria é simples energia condensada. E aí o que acontece com o materialista? Ele fica só negando. Ele acredita que não existe aquilo cuja não existência não podem demonstrar. Isso aqui é ruim, porque é um número ímpar de não fica na negação mesmo e não na afirmação. Ou então ele não crê que exista aquilo cujo não existir não pode demonstrar. Qual é a consequência disso? Que hoje o materialista é considerado um homem de fé. Isso para o ateu é terrível. Porque ateísmo não é considerado atualmente postura filosófica. É considerado postura de crença. Só que a crença no não. Vejam que golpe na vaidade. Ele gostava de chamar os outros de crentes de modo pejorativo. Vocês são crentes. Somos, no bom sentido. Adotamos a fé raciocinada. Eles são crentes, no sentido negativo. Tem todos os seus argumentos demolidos, mas continuam firmes nos seus argumentos, não lendo mais nada, não pesquisando mais nada, porque não precisa. Então hoje, o materialista é um homem de fé. Quando se perguntam, então, o que é Deus e como provar? Cada fenômeno tem sua natureza de prova. Eu não posso provar que uma música é bonita enxergando os acordes sonoros, porque onda sonora não é visível. E eu não posso dizer que um quadro é bonito querendo ouvir as cores, porque as cores não são audíveis, é outra propriedade. Então nós temos que ir pelo caminho correto da interpretação, usando os sentidos e além deles, para nós conseguirmos começar a perceber o universo. O universo que não pode ser produto do acaso e que também eu não posso observar pelo modo equivocado. Embora a gente se equivoque muito na nossa linguagem, né? Quantas pessoas dizem assim, olha, amanhã tu vais falar com fulano, vê bem o que tu vais dizer. Isso é uma mágica. É impossível ver o que se vai dizer, dá para ouvir. Ver é meio difícil, mas está consagrado. Não se diz também que, veja como os erros se consagram, não se diz também que a melhor propaganda que existe é a propaganda boca a boca? Boca a boca pode ser beijo, respiração artificial, propaganda não, porque uma boca não é capaz de interpretar o que a outra disse. Para interpretar o que uma outra boca disse, ou eu sou capaz de ouvir o som produzido por ela, então quem interpreta é o ouvido, ou sou capaz de fazer leitura labial, olhos, mas boca não. Então a melhor propaganda é boca a orelha. Aí a orelha escuta, passa lá para o timbre ouvido e tal, manda para o cérebro, boa mensagem, e faz a boca dizer para outro ouvido escutar. Mas a gente costuma pensar assim. E muitas vezes no caminho científico também se erra dessa maneira. Ah, mas demonstra que a existência de Deus. Eu vou segurar esse copo aqui e vou largar. Se Deus existir, o copo vai ficar no ar. É o cara que espera milagre. É o cara que se acha muito importante. Deus está tão preocupado com a minha crença que vai momentaneamente suspender a lei da gravidade
para ter a glória de que eu acredite nele. É muita pretensão. Subverter a própria lei. Interesse teria a inteligência suprema nisso aí. Como aquela história das religiões antigas. E nós ainda temos entre nós muito ranço disso, né? Pecados, ofensas a Deus, então nos enchem de culpa, para depois nos cobrarem caro pela recuperação da culpa, pela remissão do pecado. Ofensas a Deus, mas Deus tem mais o que fazer do que se ofender com a gente. Por favor, uma minúscula partícula no nosso planeta aqui no universo. Agora, um de nós, uma subpartícula, vou exagerar do nosso tamanho, uma subpartícula de carbono no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. O Deus anda muito melindrado, se preocupando com bobagem, e precisa então urgentemente de um tratamento psicológico, se não psiquiátrico, porque até meio violento às vezes. Ou nós estamos tão poderosos que nós nem nos damos conta disso. Estamos no plano de ofender Deus, de Ele precisar da nossa crença, que é uma verdadeira inversão de valores. Nós temos que agradar Deus, temos que louvar Deus. Não é esse o caminho, não é esse o modo. Isso é apenas uma maneira de dizer, como vê bem o que tu vai dizer. Na verdade, nós temos a nossa consciência interna e nós devemos segui-la para nos harmonizarmos com a vibração dos espíritos superiores, das entidades superiores, como bem advertiu Leon Denis. Com o surgimento da nova ciência, a ciência do espírito, novas ferramentas se tornam necessárias. Entre elas, um coração puro e uma mente bem intencionada. Ferramentas sem as quais não temos contato com a espiritualidade superior. A ciência hoje está a nos dizer que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, se vibramos com a caridade, com o amor ao próximo, nós vamos captar radiações nessa mesma frequência. Se vibramos com ressentimento, com ódio, com desejo de vingança, nós vamos captar nessa mesma frequência. Não que haja alguém nos cuidando para nos castigar, não, por uma simples lei natural. Um rádio só capta a emissora em que está sintonizado. Está sintonizado naquela emissora em que seu mecanismo eletrônico está vibrando. E pronto. Nós escolhemos como queremos vibrar. E aí não escolhemos o que vamos receber. Porque há pessoas que sintonizam o rádio numa determinada emissora e ficam se questionando por que ele não muda. Não muda porque está sintonizado ali. Então muitas vezes precisamos fazer isso que o Espiritismo nos ensina, com uma moral propositiva, uma moral que indica caminhos. Nós temos que mudar a nossa frequência vibratória se quisermos receber frequências melhores. Não é mágica, não é milagre, não é prêmio nem é castigo. É uma consequência de uma lei natural, de uma ação natural nossa. É que a gente quer sempre buscar uma saída externa, não é? Uma fórmula mágica, um remédio mágico, esquecidos de que a sintonia é problema nosso. Nós temos dificuldade de mudar de sintonia, até mesmo quando ela é externa, quanto mais quando é interna. Vocês não conhecem pessoas que passam horas na frente de um aparelho de televisão, se queixando da péssima qualidade do programa? Não sei como fazem um programa tão ruim como este. É porque é a gente que vê. Se ninguém assistisse, é certo que não seria produzido. Mas é para ter assunto, tendo que se queixar no dia seguinte, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Uma coisa que construa mais. Se não gosta, não vê, não é obrigatório. Ninguém obriga a assistir um determinado tipo de programa, não. Pelo menos até agora não há nenhuma lei nesse sentido. E sabe por que não há nenhuma lei nesse sentido? Porque nós somos um Estado laico. Estados religiosos já procedem de maneira muito diferente. Porque tem a pretensão de ter recebido direto do Criador as instruções a serem seguidas, e quem são os outros para teimarem com o Criador? Essa pretensão de receber diretamente do todo, do infinito, todas as regras para colocá-las em prática, gera os ditadores em nome da espiritualidade. Aquelas pessoas que têm altíssima religiosidade, mas nenhuma espiritualidade. Quando seria muito bom se tivéssemos pelo menos espiritualidade, que é o maior, e se quisermos, unirmos a religiosidade. Então, na pergunta das provas a respeito de Deus, nós temos que ver as provas através do exame das obras. Todos nós sempre tivemos uma ideia de perfeição. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos, melhores condições nós temos de perceber a profundidade das obras. Senão nós vamos fazer como aquele que quer ouvir as cores
e ver os sons. Não? Mas se nós nos aperfeiçoamos mais, nós vamos ficando mais sutis. Nós estamos, embora alguns pontos de exceção fora da curva, nós estamos mais educados do que fôramos. Até porque nós já comemos da mesma mesa sem avançar a comida do outro. Isso na pré-história não era nada comum. Até pelo contrário, nós vemos que a visita se sirva em primeiro lugar, então nós já melhoramos. Ah, mas a humanidade ainda faz muita barbaridade. Faz a pergunta para o lado equivocado, faz a pergunta para o lado ruim, que tem exemplo do lado ruim. Mas nunca houve tantas leis buscando a dignidade humana em vigor em tantos países, embora ainda ocorram atrocidades. Nós temos que entender, então, que parece a ideia de perfeição que devemos marchar. Entender que nós melhoramos muito. Nós melhoramos a capacidade de abstração. A capacidade de abstração não havia no homem primitivo, ou era muito pequena, jamais demonstraria um teorema de matemática. Nós melhoramos a nossa motricidade fina. Nós estamos muito mais bonitos. Aí tem gente pessimista, mas eu conheço muita gente feia. Conhece, é verdade? Mas a média melhorou muito. Pega aí o nosso ancestral Pithecanthropus erectus, o Australopithecus, e larga aqui no meio da sala, sai todo mundo correndo. São os nossos N vezes avós. Então nós melhoramos. Nossa querida ancestral Lucy, cerca de 1,50 m, coberta de pelos da cabeça aos pés, correndo desesperada nas areias do deserto. A Gisele Bündchen não é mais bonita? Então melhoramos. E nem precisa Gisele Bündchen, qualquer um de nós já tem uma melhor performance estética. E em relação a Deus, então, nós observamos pelas obras. Quanto mais nós fomos evoluindo, vejam, antigamente se achava que para criar a vida era necessário um ato mágico. Deus fez aquele Adão de barro, soprou nele uma alma imortal. Isso é pequenez de raciocínio. Aí nós fomos evoluindo e hoje nós vemos o quê? As supercordas formando tudo no universo. Isso é um passo gigantesco em capacidade de abstração. As supercordas que nós nunca vamos enxergar, formando o universo, dando base para uma teoria científica. E também porque nós entendemos que o acaso não pode construir nada pelo simples fato de não ser inteligente. Então, quando nós discutimos universo, vida, acaso, e para nós espíritos o universo é um planejamento inteligente, a grande explosão inicial, o Big Bang, a partir daí surge um universo organizado. Então nós temos que pensar, essa explosão foi uma explosão proveniente do acaso ou foi planejada? É muito simples. Não precisa pensar em explosão, pensa então numa implosão. Quando se implode um prédio, uma determinada avenida, os explosivos que vão ser usados para implodir o prédio são colocados de qualquer jeito? Se colocado de qualquer jeito vai dar bagunça, espalhamento de pedaço de pedra e tijolo para tudo que é lado. Não. Então é preciso um planejamento inteligente. Então vem isso aqui, entropia versus organização. Existe uma lei física, lei de Clausius, ou segundo princípio da termodinâmica, lei da entropia, que mostra de um modo simples o seguinte: vamos fazer uma experiência. Vamos colocar 100 tijolos, 2 sacos de cimento, areia e cal, em um terreno baldio, e deixar ali, exposto à intempérie. Será que, se passarmos daqui a 2 anos por ali, com toda a chuva, vento, tudo que aconteceu, aquele conjunto de materiais terá se organizado sozinho e construído um muro, ou estará mais desorganizado do que quando foi abandonado ali? Mais desorganizado. Cimento provavelmente será estragado, molhou e empedrou. A areia terá sido espalhada pelo vento, tijolos terão sido derrubados. Pois entropia é isso, é o número que mede o grau de desordem de um sistema. E sem um planejamento em uso de energia inteligente, a entropia aumenta. Porque para pegar aqueles tijolos, cimento, cal, etc., e construir um muro, precisa o quê? Uma força externa inteligente. Não basta jogar o cimento onde bem entende e botar os tijolos onde bem quer, que não dá absolutamente nada. Pois a organização só se consegue com planejamento inteligente. Veja o trânsito das grandes cidades. Trânsito de Porto Alegre, por exemplo. Ali houve um planejamento. Esqueceram do inteligente. Esse detalhe não pode ser esquecido. Tem que ser planejamento inteligente para que as coisas funcionem.
Às vezes, quando a gente pergunta a uma pessoa se ela sabe o que é entropia, as pessoas não gostam de dizer que não sabem muitas vezes. Então é muito comum. Sabe o que é entropia? Sei. Já ouvi falar. Ainda bem que não viu falar. É mais difícil. Sei, já ouvi falar. Inclusive, acho que já vi. Eu estive ontem na casa da vizinha, que é muito novidadeira, e vi um garrafão em cima da pia da cozinha. Tenho quase certeza que estava escrito ali entropia. Deve ser um novo detergente. Pega toda a sujeira e leva a tubulação de cama abaixo. Só pode ser isso. Você diz, não é bem isso. Eu já ouvi falar em desordem? Já. Pois entropia é o número que mede o grau de desordem de um sistema. Ah, tá. Então já sei quem é o senhor entropia aqui nessa casa. Deixa a toalha molhada em cima da cama, depois do banho todos os dias, embora a recomendação em contrário, e etc, etc. Pois é. Mas é isso. O número que mede o grau de desordem de um sistema. Então quem acredita que de uma explosão não planejada pode ter surgido um universo organizado, tem a mesma mentalidade daquele que crê que colocando uma gigantesca carga de explosivos numa editora, numa tipografia, o resultado da explosão vai ser uma coleção de livros finamente encadernados. Isso tem possibilidade? Tem, mas é muito pequeno. Ninguém aposta nessa possibilidade. Falando em aposta de possibilidade, nós temos aqui dois exemplos. Primeiro, constantes físicas. Existem cerca de 12 constantes físicas que tinham que estar definidas no primeiro segundo de existência do universo, sem as quais o universo não funcionaria. E se uma delas mudasse lá pelo 10º decimal, também o universo não funcionaria. Os átomos não se atrairiam, por exemplo, não formariam cargas elétricas, etc. Muito bem. Qual é a probabilidade disso aparecer por acaso? É muito simples, dar um exemplo. Não vamos pensar em 12 números que tem que combinar rigorosamente entre si. Vamos pensar num número só. Se cada um de nós agora fosse convidado a escrever um número numa folha de papel, alguém apostaria que todos nós iríamos escrever exatamente os mesmos números? Não. E se todos escrevêssemos exatamente os mesmos números, o que nós deveríamos concluir? Que houve a transmissão de alguma coisa, nem que seja o efeito fantasma do Einstein. Alguma coisa se transmitiu de mente a mente, alguma instrução foi dada, alguma informação passou para que os números sejam iguais. Pois a probabilidade dessas constantes físicas aparecerem por acaso é de 1 sobre 10 elevado a 200. 10 elevado a 200 é o número 1 seguido de 200 zeros. Teve um segundo só para decidir. E a probabilidade que isso acontecesse por acaso seria de uma vez em cada 200 zeros vezes. É muito pouco provável. E para que uma célula viva se organize ao acaso, a probabilidade por tentativa é de 1 sobre 10 elevado a 1000. É maior ainda. 10 elevado a 1000 é o número 1 seguido de 1000 zeros. Pensaram que nunca veriam nenhum número parecido com os do Petrolão e do Mensalão? Ó, tem aí números grandes. Então, grandes tem que escrever dessa maneira, porque não cabe que tem de zero na tela. Por enquanto, estes aqui são maiores que aqueles lá. Por enquanto. Porque esses aqui pararam. É um cálculo de probabilidades. E o outro, se não me engano, está em franco progresso. De qualquer maneira, isso aqui, formação de uma célula ao acaso, veja qual é o grau de probabilidade. Nós sabemos que existem espaços vazios na matéria, que são maiores do que os espaços preenchidos por matéria, mas preenchidos por campo, por energia. Então, há espaços vazios na minha mão e há espaços vazios na mesa. Pode ser que quando eu coloque a mão sobre a mesa, haja uma combinação tal de espaços vazios e ausência de elétrons para se repelirem, que os espaços vazios coincidam, a minha mão atravesse a mesa, sem me machucar e sem quebrar a mesa. Se eu lá no outro lado, a mão inteirinha, a mesa ficou inteirinha. Isso é possível. Agora, a probabilidade é tão pequena, daquele tipo ali, que eu posso viver 100 encarnações, não fazendo outra coisa, desde bebezinho, se não dar tapa na mesa, e não conseguir em nenhuma delas aquele momento, que é possível, mas não é provável. Isso os matemáticos chamam evento estocasticamente impossível. Então, é estocasticamente impossível. Ou seja, é probabilidade desprezível a existência de um universo inteligente fruto do acaso. Confirmando Kardec quando nos afirma que os efeitos inteligentes só podem provir de causas inteligentes. Então nós temos no Espiritismo um convite ao pensamento, um convite a cortar a corda do dogma, da submissão, da fé cega
e buscarmos na pesquisa científica o nosso adiantamento, a nossa reformulação, o nosso progresso no campo espiritual. Por isso, a Semana Espírita é sempre uma semana de obras e de raciocínio. Ou seja, a fé raciocinada e aplicada. A fé que veio do bom senso, que veio do bom entendimento. E a aplicação dessa fé. Sabendo que vamos reencarnar nesse planeta, não devemos estragá-lo muito. Sofreremos a própria consequência. Sejamos então ecologicamente conscientes, pelo menos por interesse. Porque a reencarnação nos ensina que nós vamos hoje ou amanhã. Isso que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, não é só para a semeadura de trigo ou de urtiga. Porque os que semeiam urtiga querem colher trigo. É também para o futuro do nosso próprio planeta, da nossa própria humanidade. Então nós vamos fazer esse exercício de pensamento. Entender que a fé sem obras é morta. Entender o amai-vos e instruí-vos. E construir com o nosso esforço, o nosso pensamento, ao invés de nos queixarmos da falta de uma humanidade melhor, sermos, como disse Gandhi, a reforma que queremos ver no mundo, e não apenas apontar o erro nos outros. Reformando-nos através de uma doutrina, no momento em que a ciência nos pede auxílio para explicar o universo, em que eles não se atrevem a dizer por que o universo funciona. Dizem apenas como o universo funciona, nós poderemos fornecer pelo menos alguns porquês e realizar esse casamento proibido, que gerará frutos infinitamente bons, que é o casamento da ciência com a convicção da espiritualidade, que começou com a fé raciocinada e vai se completar na medida em que cada um de nós se entenda como co-criador e coopere com fé, com inteligência e com compaixão, com obras, na realização do mundo melhor que todos esperamos. Obrigado. Nós queremos agradecer ao professor Moacir por essa bela exposição. O Espiritismo é isso, nos chama a reflexão, o conhecimento, a racionalidade. Por isso que nessa Semana Espírita a gente prima exatamente para desenvolver palestras nesse sentido. Sempre focamos nesse sentido. Todas as palestras que são realizadas aqui na sociedade, elas focam exatamente nesse aspecto, da racionalidade, da busca de um entendimento, conforme já foi dito, da fé raciocinada. Então, fica o nosso convite para o restante das palestras, durante essa semana agora, na quarta, quinta e no sábado. Nosso agradecimento ao professor Moacir. Os livros estarão lá embaixo, ele estará disponível para aqueles que desejarem adquirir o livro, o autógrafo. E o nosso agradecimento a todos, muito boa noite, muita paz.